E aí, galera? Tranquilidade? Tudo na paz? Tudo beleza? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre sistema de equações do primeiro grau. Tranquilo? Então, veja só. Um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas é formada por duas equações, onde cada equação possui duas variáveis. No caso, x e y. Poderia ser qualquer outra letra, mas no caso aqui eu estou atribuindo para vocês x e y. A resolução de um sistema consiste em calcular o valor de x e y que satisfazem as equações do sistema. Existem vários métodos para resolver um sistema de equação do primeiro grau. No entanto, eu vou adotar para vocês o método de adição. É como eu estou colocando aí, abordando para vocês, são várias formas de se resolver um sistema de equação do primeiro grau. A que eu julgo que seja talvez mais fácil para vocês assimilarem, alunos do sétimo ano, é esse método aqui de adição. Depois eu vou colocar um outro método para vocês, aí vocês fazem a comparação e vejam o que é melhor para vocês na hora de resolver. Deixa eu acionar aqui minha caneta, tranquilo? Opção do ponteiro, ok, caneta, beleza. Então vejamos o seguinte, galera, eu tenho aqui algumas situações que eu vou resolver para vocês. E vejamos o seguinte, primeira situação, eu tenho aqui um sistema que ele é da seguinte forma: x mais y é igual a 7 e x menos y é igual a 1. É como se fosse dessa forma aqui, ó. Eu tivesse aqui dois valores desconhecidos, certo? Beleza? E a soma desses dois valores é para dar 7. Beleza? E como se eu tivesse também aqui a subtração dos mesmos números, por exemplo, que eu coloquei aqui para você inicialmente. E que esses mesmos números, um subtraindo pelo outro, desse 1. Aí você iria, assim, analisar friamente e dizer, um número somado com outro daria 7, e um número subtraído pelo outro, o mesmo número, que daria 1. Quem seria? Obviamente aqui, se você pensasse aqui em 4, se você colocasse um 4 aqui, você iria ver 4 somado com 3 dá 7, né? E se eu colocasse 4 aqui, beleza? 4 que tira 3 daria 1. Então, estaria corretamente. Eu poderia pensar pelo raciocínio lógico e aí ter esse resultado, que seria a solução do sistema. 4, que é o valor de x, que é o primeiro número que eu descobri, e no caso 3, o segundo valor. Certo? Mas nem sempre você vai conseguir resolver assim pelo raciocínio lógico. Então eu vou resolver esse sistema aqui para vocês pelo método chamado método de adição, tipo uma continha de somar. Só que aí tem uns detalhes que vocês vão ter que ficar ligados. Por exemplo, eu tenho aqui x mais y é igual a 7, x menos y igual a 1. Eu só posso resolver por esse método quando essa incógnita aqui, a segunda incógnita, no caso aqui o y, tiver o mesmo valor e sinais diferentes. Então, você percebe que aqui o sinal está diferente, aqui é 1 e aqui é menos. Desculpa, aqui é mais e aqui é menos. E eu tenho os mesmos valores, aqui é 1 positivo e aqui é 1 negativo. Então, por que na realidade eu estou falando isso? Porque eu só posso resolver por esse detalhe aí. Porque eu tenho como objetivo eliminar o y. E eu só posso eliminar quando ele tiver sinais opostos, sinais diferentes e mesmos valores. Por exemplo, eu digo assim, 1 que tira 1 dá 0. Então, eu só vou conseguir resolver pelo método de adição quando eu conseguir eliminar a letra y. E eu só consigo eliminar a letra y se eu tiver sinais diferentes e mesmos valores. Beleza? Então, inicialmente, eu passo um traço aqui, tipo uma continha de somar, de adição, e vou fazer uma continha. 1x com mais 1x dá quanto x? 2x. Tranquilo? Agora, eu tenho um y que tira um y, 0y. É por isso que eu cortei aqui. Certo? Eu eliminei o y. Igual, 7 e 1 dá quanto? 8. Tranquilo. Beleza, massa. Pronto, virou uma equaçãozinha nível de primeiro grau. X é igual a 8, o 2 passa com a ideia de divisão. X é igual a 8, que divide por 2, dá quanto? 4. Então, eu já descobri, na realidade, o valor
de x, que é o primeiro número que eu estou procurando descobrir. Certo? Beleza. Agora, como eu vou descobrir o segundo número? Aí eu tenho duas equações aqui. Eu tenho a primeira equação, que é x mais y igual a 7. E eu tenho a segunda equação, que é x menos y, que é igual a 1. Então, eu poderia pegar qualquer uma das duas equações. Ou a primeira equação, ou a segunda equação. Fica ao critério de cada um. Certo? Então, no caso aqui, se eu pegar a primeira equação, como eu peguei aqui, ó, x mais y igual a 7. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Vou tirar o valor de x. No caso aqui, eu vou tirar o x, melhor dizendo, que eu já sei quanto é o x, que valor é quanto? 4, certo? E no lugar do x, vou botar 4. E aí vai virar uma equação do primeiro grau para eu descobrir quem é o y. Então, y é igual a 7. Aí jogo o 4 para o lado de cá, trocando o sinal, certo? Y é igual, 7 que tira 4 fica 3. Pronto, está resolvido o sistema. A solução do sistema é 4 para x e 3 para y. Existe uma outra maneira de resolver o sistema que eu acho também que não é tão difícil. Porém, essa forma você trata mais ele quando você vai estudar lá no ensino médio, por volta do segundo ano, sistema linear, que é um chamado método, se não me falha a memória, de Cramer, certo? Eu vou aqui mostrar para vocês, ver se vocês conseguem. Se você não assimilou dessa forma, eu vou dar uma maneira alternativa aqui, que é por esse método, o método de Cramer. Como é que você resolve esse método de Cramer? Você faz o seguinte, primeiro você tem que olhar o seguinte, eu tenho um sistema aqui, não é isso? X mais y igual a 7 e x menos y igual a 1. Primeiro eu vou colocar os coeficientes. Por exemplo, quem é o número que está na frente do x? Quando não vem ninguém, é 1. Beleza? Quem está na frente do y, 1 também. Quem está na frente do menos y, menos 1. Certo? Então, primeiramente, eu vou abrir aqui, ó, barrazinha. Aí eu vou colocar o 1, que é o coeficiente do x. O 1 abaixo, que é o coeficiente do x. Agora, o 1, que é o coeficiente do y. E abaixo, teria menos y, eu vou colocar menos 1. Correto? Tranquilo? Beleza. Aí eu fecho a barrazinha e aí eu multiplico assim, ó, pela diagonal. 1 que multiplica por 1 dá 1. Só que aí eu tenho que fazer o jogo sinal. Mais com menos vai dar menos. Aí algo interessante agora. Eu tenho que multiplicar essa diagonal, que é chamada diagonal principal, e sempre colocar o sinalzinho de menos aqui, certo? Vai ser sempre menos. Vai ser essa diagonal por essa. Então, a primeira diagonal menos a segunda diagonal. Então, eu faço agora o seguinte. 1 vezes 1 dá 1. Ficou menos porque o menos é da formulazinha, que tem que ser sempre menos. Pronto, agora eu somo. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Tranquilo? Beleza. Ok, agora eu venho novamente e abro outro espaçozinho aqui, outra barrazinha. Agora, ao invés de eu colocar 1 e 1, eu não vou colocar os coeficientes de x, vou colocar os resultados que estão aqui do lado, que é igual a 7, igual a 1. Então, aqui eu vou colocar 7, certo? E aqui eu vou colocar 1. Olha que 7 ridículo. E nos coeficientes de y, eu vou deixar como estava, o 1, certo? E o menos 1. Beleza? Tranquilo? Aí eu fecho a barrazinha e faz novamente, ó, a multiplicação. 7 vezes 1 dá 7. Mais com menos vai dar menos. Aí coloco o menuzinho da fórmula. 1 vezes 1 dá 1. Certo? Tranquilo? Menos 7 com menos 1 vai dar menos 8. Beleza? Ok. Aí eu venho novamente, abro outra barrinha aqui. Agora, acontece o seguinte. Onde tiver o coeficiente do y, eu não vou colocar os valores do coeficiente do y. Eu vou colocar os valores que estão aqui igual, que é 7 e 1. Então, do x eu deixo como está, 1 e 1, beleza? E ao invés de eu colocar 1 e menos 1, eu vou colocar 7 e 1, que são os resultados. 7 e 1, tranquilo? Pronto, multiplica aqui, ó. 1 vezes 1 vai dar 1. O sinalzinho de menos, que tem que ter sempre menos aqui. E 7 vezes 1 dá 7. Beleza?
Pronto. Quanto é mais 1 menos 7? Vai dar menos 6. Professor, aí é o resultado? Não, não é o resultado, porque o resultado tem que dar 4 e 3. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu posso até dizer aqui, que aqui é o determinante de x, aqui é o determinante de y, e aqui eu vou botar o d de determinante, só para a gente diferenciar. Pronto. Eu quero saber quem é o valor de x. Então, o valor de x vai ser quem? Quanto foi o resultado de x? Menos 8. Aí eu vou dividir pelo determinante d. Quanto foi o resultado? Menos 2. Pronto. Quanto é 8 que divide por 2? 4, professor. E menos com menos dá mais. Tá vendo aí? Igualzinho? 4. Agora vamos descobrir quem é y. No caso de y, eu vou pegar... Quanto foi o resultado de y? Do valor de y aqui foi menos 6. Então, vai ficar menos 6, que divide pelo determinante, que também é quanto? Menos 2. Tranquilo? Ok. 6 que divide por 2 vai dar 3. Menos com menos dá mais. Pronto. Tem os mesmos valores aí. Tem o valor de x 4, o valor de y 3. Aí você diz, professor, eu achei que aqui demorou mais, achei mais complexo. Olha, veja só. Quando o sistema é tão simples assim como esse, da letra A, talvez pelo método de adição seja mais fácil você fazer. Seja mais rápido, melhor dizendo. Mas quando você tem um sistema mais, assim, um pouco mais complexo, talvez aqui por esse método aí seja mais fácil, o método de Cramer. Certo? Vamos para outro exemplo aí. Nesse exemplo aqui, já está tendo um problemaço aí. Porque você percebe o seguinte, eu tenho aqui sinais, não são diferentes os sinais. Os sinais aqui são iguais. E os números aqui dos coeficientes do y também, eles não são iguais. Eles são, no caso aqui, diferentes. Eu queria que aqui ficasse 2, certo? E que eu queria que aqui também ficasse menos, ó. Porque quando eu dissesse assim, mais 2 menos 2 daria 0. Mas, infelizmente, não está assim. Deixa eu acionar a borracha aqui para apagar, para não ficar... Deixa eu ver. Aqui. Opção do ponteiro, ok. Borracha. Ok, tranquilo. Deixa eu voltar para o ponteiro aqui. Então, se aqui eu quero que fique menos 2, eu vou ter que pegar aqui e multiplicar toda essa sentença aqui por menos 2. É por isso que eu coloquei aqui menos 2. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. 2 que multiplica por 2 dá 4. Menos com mais dá menos. 2 que multiplica por y dá 2y. Menos com mais vai dar menos. E 2 que multiplica por 5 dá 10. Menos com mais vai dar menos. Beleza? A equação abaixo eu deixo como está. Não fiz nenhuma multiplicação, vou deixar como está. Pronto. Vocês percebem que aqui eu já tenho menos 2y e aqui eu tenho mais 2y. Então, há a possibilidade de eu cortar, porque os sinais estão diferentes, os valores são iguais. Fazendo tipo uma continha de adição, eu vou fazer menos 4x mais 1x, 4 que tira 1 vai ficar 3, vai ficar menos 3x. Menos 10 mais 4 vai ficar menos 6. X, por sua vez, é igual a menos 6 dividido por quem? Por menos 3. Certo? Então, se eu dividir 6 por 3, vai dar 2. Menos com menos dá mais. Então, o valor de x é 2. Certo? Tranquilo? Ok. Beleza. Sim, professor, você encontrou o valor de x. E agora para encontrar o valor de y? Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar a primeira equação, ou a segunda equação, ou a equação que eu modifiquei. Qualquer uma das três equações que eu pegar, e no lugar do x eu colocar o valor que eu encontrei, eu vou descobrir o valor de y. Eu vou pegar o que eu acho assim que está mais fácil de fazer, menor. Que no caso foi esse aqui que eu fiz, né? Como eu fiz? Peguei e repeti aqui, ó, x mais 2y igual a 4. Aí onde tinha x, eu tirei a letra x, coloquei o valor, que foi quem? O valor de x, 2. Então, fica 2 mais 2y igual a 4. Equação do primeiro grau. 2y é igual a 4. Aí, jogo 2 para o lado de cá. Está positivo, fica negativo. 2y é igual
4 que tira 2 fica 2. Y é igual a 2 que divide por 2, vai dar 1. Pronto. X, 2, Y, 1. Beleza? Rapidinho aqui. Professor, e se eu quisesse fazer daquela maneira que você fez no outro? Será que ficaria mais fácil? Vamos ver. Primeiro eu botaria aqui D de determinante. Vamos fazer assim, D determinante. Aí eu repetiria aqui. 2. Aqui quando não vem nada é 1. Beleza? Aqui quando não vem nada é 1. E aqui vai ser 2. Pronto. Aí eu multiplico. Diagonal principal, 2 vezes 2, 4. Aí coloca menos, que tem que ter o menos. 1 vezes 1 dá 1. Certo? Eu tenho 4 que tira 1, vai ficar quanto? 3. Aí vamos agora ao determinante de x. Aí ao invés de eu colocar os coeficientes de x, 2 e 1, porque quando não vem nada aqui é 1, eu coloco 5 e 4. 5 e 4. E os de y é 1 aqui e 2. 1 e 2. Tranquilo? Aí multiplica 5 vezes 2, 10. Coloca menos. 4 vezes 1 dá 4. Beleza? 10 que tira 4 fica quanto? Fica 6, professor. Tranquilo. Agora vamos para o de y. Determinante de y. Aí eu coloco 2. Os de x eu deixo como está. 2 e 1. 2 e 1. Nos de y eu não vou colocar os coeficientes de y. Eu vou colocar o resultado. 5. Certo? E 4. Beleza? Ok. 2 vezes 4 dá 8. Coloco o menos. Tem que ter o menos. 5 vezes 1, 5. Certinho? 8 que tira 5 ficou 3. Pronto. Quero achar o valor de x. Aí eu vou fazer o seguinte. Quanto for o resultado de x? 6. Quanto for o determinante? 3. 6 que divide por 3 dá 2. Vou por de y. E aí no de y, quanto foi... Ah, desculpa, aqui eu coloquei x novamente. Deixa eu retificar aqui. Opção do ponteiro. Ok. Tornei aqui é y. Deixa eu acionar a caneta aqui. Ok, caneta y. Botei isso. Então no de y eu encontrei quanto? 3. Beleza? 3. E o determinante é quanto? 3. Beleza? 3 que divide por 3 dá 1. Então, não foi isso que eu encontrei? X não foi 2 e Y não foi 1? Então, é o que eu estou falando para vocês. Nesse caso aqui, assim, quando você tem que fazer a alteração do coeficiente, dos valores do coeficiente do Y, talvez por esse método aí seja mais fácil. Mas vocês é quem vão optar e vão escolher a melhor hipótese, a melhor forma de vocês resolverem, certo? Beleza. Olha uma outra questão aqui. Agora você vai dizer, professor, agora complicou literalmente. Porque aqui eu tenho sinais diferentes, beleza, um é menos, outro é mais, mas aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho um 4, certo? Então, os valores teriam que ficar iguais. Aí como é que eu faço? Então, o macete é o seguinte, quando vier dessa forma aí, você multiplica pelo inverso. Por exemplo, essa primeira equação aqui, você pega esse valor, multiplica por ele, e essa outra aqui você multiplica por ele. Por quê, professor? Porque quando eu fizer aqui 4 vezes 2 vai dar 8, certo? E quando eu fizer aqui 2 vezes 4 também vai dar 8. Então, vai ficar menos 8 mais 8, e aí eu vou eliminar o y. Tranquilo? Então, vamos que vamos. Tá ficando legal aí. 4 vezes 5 dá 20, 20x. 4 vezes 2 dá 8. Menos com mais dá menos. 4 vezes 1 dá 4. Pronto. 2 vezes x são 2x. 2 vezes 4 são 8. 8y. E 2 vezes 9 são 18. Prontinho, tranquilo, resolvendo. 20x com mais 2x são 22x. Menos 8 mais 8 você elimina. Vai dar 0. 18 mais 4 são 22. X é igual. Aí você passa o 22 para cá dividindo. 22 que divide por 22 dá 1. Pronto. Já descobriu o valor de x.
Tranquilo? E agora, para descobrir o valor de y, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho aqui a primeira equação, a segunda, a outra equação que foi modificada e essa de baixo também que foi modificada. Eu pego qualquer uma das quatro. Eu vou pegar que seja menor, no caso essa aqui. Eu poderia pegar qualquer uma das quatro, mas essa aqui vamos pegar que fica mais fácil, mais rápido. Certo? Então, eu reescrevi, coloquei aqui. Aí, onde tinha x, eu coloquei o valor que eu encontrei, mais 4y igual a 9. Virou a equação do primeiro grau. A incógnita, a letra, ficou do lado de cá. Tranquilo? 4y igual a 9. Jogo 1 para o lado de lá, trocando o sinal. 4y é igual a 9 menos 1, 8. Y é igual a 8 dividido por 4, porque o 4 passa com a ideia de divisão, dá 2. Pronto, encontrei. O valor de x, 1. O valor de y, 2. Tranquilo? Depois, se você quiser treinar pelo outro método também, você pode fazer. Eu só vou iniciar aqui. Se eu fosse fazer aqui pelo outro método, seria assim. O determinante, né? Aí, botava os coeficientes, 5. Certo? E 1, menos 2 de y e 4. É isso? E aí, você faria isso aqui. 5 vezes 4 daria 20. Beleza? 2 vezes 1 daria 2. Ah, eu vou resolver porque aqui tem uma paradazinha diferente. Quando eu fiz aqui, eu não teria que colocar menos aqui da fórmula, mas aqui tem menos. Então, 2 vezes 1, 2. Menos com menos daria mais. Veja que tem que fazer o jogo de sinal. Eu vou resolver aqui. Vou terminar aqui. 20 com 2, 22. Aí eu vou para o determinante de x. O determinante de x seria 5 e 1, não. Seria 1, tem que colocar os valores, e 9. E os de y vai ser menos 2 e 4. Certo? Tranquilo? Multiplicando, 4 vezes 1 dá 4. Menos daqui, 9 vezes 2 são 18. Menos com menos daria mais. Então, mais 18. Aqui tem que fazer o jogo de sinal. Certo? Ah, ficou 19, droga. Vamos ver aqui, vamos consertar. Opção do ponteiro, aqui, borracha. Consertando aqui. Beleza. 9 vezes 2 são 18. Vai ficar 18 positivo, por quê? Porque existe um menos daqui, com menos daqui dá mais. 18 com 4 também dá 22. Tranquilo? Aí o de y ficaria da seguinte forma. Os coeficientes de x é 5 e 1. Certo? O de y não vou colocar, porque tem que colocar o resultado, 1 e 9. Beleza? E aí multiplica. 9 vezes 5 são 45, não é isso? Aqui não tem menos, eu vou deixar o menos da fórmula. 1 vezes 1 dá 1. 45, que tira 1 fica 44. Pronto. Aí eu vou encontrar o valor de x. Aí x foi quem? Foi 22. E o determinante foi quanto? 22. Beleza? 22 que divide por 22 dá 1. Deixa eu colocar aqui, que seria a multiplicação aqui. E o de y, o valor de y foi 44. Beleza? 44 dividido pelo determinante que é 22. 44 dividido por 22 dá quanto? Dá 2. Então, perceba que x, mesmo valor, 1 e y, 2. Beleza? Tranquilo. Letra D. Eu tenho outro sistema. Eu tenho aqui, você vai perceber também, ó, que eu tenho que alterar. Porque aqui eu tenho sinais diferentes. Beleza. Tá ótimo aqui. Porém, os valores estão diferentes. Tem que ficar igual. Então, como é um macete mesmo, eu multiplico esse valor aqui pelo inverso. Eu faço isso, ó, troco. Certo? Por quê? Porque 3 vezes 5 vai dar 15 e 5 vezes 3 vai dar 15. Então, 15 que tira 15 vai eliminar a letra y. E aí eu vou tranquilamente. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 7 dá 21. 5 vezes 2 dá 10x. 5 vezes 3y, 15y. E 5 vezes 11 dá 55.
9x com 10x dá 19x. Mais 15y menos 15y vai dar, vou eliminar, porque vai dar 0. 21 com 55 dá 76. X é igual, passo o 19 dividindo, 76 dividido por 19 vai dar 4. Aí, para eu encontrar o valor de y, eu poderia pegar qualquer uma das 4 equações. Vou pegar aqui essa, que está menor. 2x é como se fosse assim, 2 multiplicado pelo valor de x. Que x, no caso, quem foi mesmo? Quem foi no caso? 4. Menos 3y igual a 11. 2 vezes 4 dá 8, menos 3y igual a 11. Virou a equação primeiro grau, menos 3y desse lado, igual a 11, jogo o 3 para lá, trocando o sinal, certo? Tá mais, fica menos. Menos 3y é igual a 11, que tira 8, fica quanto? 3. O menos 3 passa com a ideia de divisão. Então, 3 que divide por 3 dá 1. Mais daqui, quando não vê o sinal, mais com menos dá menos. Então, a solução vai ser 4 para x e menos 1 para y. Então, depois vocês podem até treinar pelo outro método aqui a resolução desse sistema, para vocês verem se fica mais fácil para vocês. E, finalmente, eu tenho aqui um mais complexo. Aí você diz, professor, poxa, agora complicou, porque os sinais são iguais e os valores são diferentes. Sim. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui pelo inverso. Ó, aqui por 2 e aqui por 3. Não, não vai ser por 3. Vai ser por menos 3. Por quê, professor? Porque eu quero que um desses dois sinais aqui fique menos. Eu poderia ser multiplicado aqui por 3 e aqui por menos 2. Porque um dos dois aqui tem que ficar menos. Porque quando eu falar assim, 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes 2 dá 6. Então, tem que ficar um 6 positivo e um 6 negativo, para que possa eliminar o y. Certo? Então, 3 vezes 4 dá 12, 12x, menos com mais dá menos. 3 vezes 2 dá 6, menos com mais vai dar menos, no caso 6y. E 3 vezes 2 são 6, menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4x aqui no caso. 2 vezes 3, y vai dar 6y. E 2 vezes 7 são 14. Mais com menos dá menos. Agora eu tenho menos 12x mais 4x. 12 que tira 4 fica 8. 8 negativo. 6y negativo mais 6y positivo. Eliminei, como eu já falei anteriormente. Menos 14 mais 6 vai dar menos 8. Porque eu faço 14 que tira 6 vai ficar 8. Certo? X é igual, o menos 8 passa com a ideia de divisão, 8 que divide por 8 dá 1. Menos com menos dá mais. Pronto. Achei o valor de x. E aí, para encontrar y também, eu posso pegar qualquer uma das 4 equações. Eu peguei essa aqui. 2x é como se fosse 2 vezes o valor de x, que no caso é 1, mais 3y menos 7. 2 vezes 1 dá 2, mais 3y igual a menos 7. Equação do primeiro grau. Deixa o 3y desse lado. Aí fica menos 7, aí jogo o 2 para lá. Troca no sinal, tá mais, fica menos. 3y é igual, menos 7 com menos 2 vai dar menos 9. Y é igual, menos 9 dividido por 3. 9 que divide por 3 dá quanto? Dá 3. Menos com mais dá menos. Então, o valor de y é menos 3. Tranquilo? Aí vai ficar na opção de vocês. Ou vocês resolvem os sistemas pelo método de adição ou pelo método que eu indiquei para vocês, o de Cramer. Certinho? Tranquilo? Forte abraço, até a próxima aula. Não esqueça de dar um like lá, para ajudar o professor no meu canal. E também, quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Até a próxima aula.